Durante a Segunda Guerra Mundial, o comércio de wolframio ganhou uma dimensão inesperada. E o compromisso português de reprimir o contrabando do precioso minério nem sempre foi respeitado. Mesmo assim, Portugal declarou-se oficialmente neutral até ao fim do conflito. A descoberta acidental de um conjunto de documentos nesta estação ferroviária espanhola há muito desativada veio pôr em causa verdades oficiais do regime de Salazar e lança muitas dúvidas sobre a origem do ouro que serviu como moeda de troca nas transações de wolframio. A neutralidade portuguesa foi um perigoso jogo de equilíbrio entre as duas forças em confronto. Apesar de Portugal se ter afirmado como um país neutro, os inúmeros indícios de contrabando de ouro nazi e de comércio ilícito de wolframio evidenciam que Portugal foi, em vez disso, um Estado colaborante com os diversos beligerantes. Com o wolframio no centro das manobras diplomáticas. A Segunda Guerra Mundial foi, do ponto de vista da tecnologia militar, um período de evolução sem igual. A grande revolução tática aconteceu devido ao emprego em larga escala dos carros blindados. Um elemento essencial foi o wolframio, um metal milagroso que fazia com que os tanques alemães parecessem imbatíveis. O campo militar de Santa Margarida é a casa da Brigada Mecanizada do Exército Português. A principal arma da Brig Mech é hoje o Leopard 2 A6, de fabrico alemão. Isto é um animal sofisticado. Exato. Estamos dentro do carro de combate Leopard 2 A6, a versão A6 deste carro de combate alemão. Aliás, nota-se. Exato, fabrica alemão, Achtung. Exatamente. Mas é o culminar de uma capacidade tecnológica muito, muito grande dos alemães em fabrico deste tipo de arma de combate. Os alemães são peritos em carros de combate. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães conquistaram uma plataforma tecnológica bastante mais avançada. Praticamente do que os de 40 aliados. até ao fim da guerra, portanto, e estamos a falar só de um prazo de 5 anos, o desenvolvimento tecnológico alemão foi brutal, a todos os níveis, não só nas viaturas do exército. O helicóptero também foi criado pelos alemães. Os submarinos altamente sofisticados eram alemães. Mas há também os Panzer. Os Panzer, exatamente. A divisão Panzer fez a diferença. Portanto, a divisão Panzer tinha grande mobilidade, tinha muitos carros de combate, e não só, viaturas blindadas de transporte também de infantaria, e, portanto, essa foi um tipo de armamento que os alemães foram desenvolvendo ao longo da guerra. Mas todos os que brincámos com aqueles bonequinhos, soldadinhos da Segunda Guerra Mundial, carros de combate, etc., nos lembramos precisamente dos Panzer. Tinha que pertencer à coleção, tínhamos que ter uns Panzer. Mas, de facto, o que foi determinante nessa fase inicial da guerra foram duas coisas. O soldado alemão, muito bem preparado, muito bem instruído, e a tática utilizada pelo Estado-Maior alemão, que aí é que sim marcou a diferença e fez a famosa Blitzkrieg. Justamente a blindagem é o aspecto que nos traz aqui, porque a blindagem dos carros alemães era uma blindagem muito especial, até por incorporar o wolframio. Exatamente. Como pode ver aqui dentro, é maciço.
E isso foi muito importante, não só para os carros alemães, mas também para os carros dos exércitos aliados. A aquisição do tal wolframio, que possibilitou que esse metal, em conjunto com outros metais, conseguissem uma liga muito, muito resistente e muito não só densa. para os carros de combate, mas também as munições tinham o wolframio. Exatamente, e, exatamente. Portanto, O wolframio a dureza o wolframio foi um metal muito importante, portanto era uma liga, era muito duro, muito denso. Também algumas munições tinham componente de wolframio, principalmente munições de artilharia ou munições para carros de combate. Portugal tem aqui um papel porque foi um fornecedor de wolframio. Exato. É nesse sentido que entra na guerra não estando na guerra. Já ouvimos falar, de facto, das nossas minas de wolframio e da importância que elas tiveram. O regime, na altura, vendeu tanto a alemães como aos aliados esse metal precioso, na altura, para a guerra. De facto, o ouro negro. O ouro negro, exatamente. Vamos dar uma voltinha? Exatamente. Se calhar tem que fechar aí a escotilha. Os alemães dependiam do wolframio no terreno militar. O fornecimento do metal era vital para Hitler. Enquanto alemães e ingleses se enfrentavam no palco europeu, em Aroca, nas minas de wolframio, ambos retiravam das serras o minério com que endureciam o armamento de guerra. Quase tão duro como o diamante, o wolframio tornou-se um material precioso. Separadas por apenas 5 quilómetros, as minas de Rio de Frades pertenciam aos alemães e as de Regofe aos ingleses. No Coto Mineiro de Regofe, ainda hoje podemos ver as muitas construções edificadas pela companhia inglesa que, durante cerca de 5 anos, aí se dedicou à exploração de wolframio. O historiador João Paulo Avelange Nunes, autor do ensaio O Estado Novo e o Wolframio, estudou de forma aprofundada o comércio de wolframio em Portugal. Aqui era o complexo mineiro explorado pelos ingleses anterior à Segunda Guerra Mundial. Sim, no caso do concelho aqui de Aroca, esta era a maior mina inglesa, tem exploração no período da Primeira Guerra e foi recuperado e aumentado durante a Segunda Guerra Mundial, depois ainda se sobreviveu até ao período da Guerra da Coreia. E na Segunda Guerra Mundial os ingleses continuaram a extrair wolframio daqui? Sim, continuaram... sim. Na altura foi mais importante e a organização era mais sofisticada do que em períodos anteriores. Aroca é especialmente importante no contexto da produção, da extração do wolframio. Importante no sentido quantitativo, talvez não seja. Há outros locais em Portugal, nomeadamente onde havia minas maiores, poderiam ser, mas é particularmente importante. Porquê? Porque, conjuntamente com outros concelhos vizinhos, constituía um bloco de empresas de dimensão significativa e, por outro lado, porque aqui havia minas inglesas e alemãs a trabalhar muito perto umas das outras, o que criava um clima de rivalidade e de competição e que é particularmente interessante. O contexto da guerra fez aumentar, disparar o preço do wolframio, imagina. Sim, por isso é que se fala em boom do wolframio, ou em preço especulativo, ou seja, o preço de 1 quilo era maior do que o preço de uma tonelada, ou seja, o preço do quilo em contexto de guerra, como no período da Segunda Guerra Mundial, era mais elevado do que o preço de uma tonelada em período de crise ou período de economia de paz. Porquê? Porque não era apenas um produto que era vagamente necessário, era para a Alemanha a única fonte de wolframio que era necessário para blindagens, munições e máquinas de ferramentas. Só podiam buscá-lo, encontrá-lo na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Enquanto para os aliados tinham outras fontes. E, portanto, para a Alemanha era decisivo. Ou compravam aqui a qualquer preço que fosse, ou deixavam de ter. E os ingleses precisavam tanto como os alemães do wolframio que era extraído daqui? Em contexto normal, Portugal seria dos sítios mais perto onde poderiam obter. Em contexto de guerra, a lógica seria fechavam aqui a produção para conseguir obter. Mantiveram-na para não ir para os alemães. Não só mantiveram a produção, como foram para o mercado negro tentar comprar tudo o que pudessem comprar para que essa parcela do mercado negro não fosse parar a Alemanha. A uma distância de apenas 5 km encontram-se as minas de Rio de Frades, sob supervisão alemã. Em Rio de Frades foram abertos mais de 6 km de galerias
e chegaram a trabalhar aqui na exploração do wolfrâmio mais de 3.000 pessoas. Gerou-se uma verdadeira febre do ouro negro, com muitos trabalhadores rurais a deixarem o campo para tentarem a sua sorte como mineiros. Daqui saíram milhares de quilos de wolfrâmio, uma parte de forma legal, mas a maioria levado por redes de contrabando. As minas de Rio do Frades estão atualmente ao abandono e só se encontram aqui ruínas. Ainda estão de pé algumas das galerias de onde milhares de mineiros retiraram wolfrâmio durante a Segunda Guerra Mundial. Além da venda legal que existia de Portugal para os alemães, havia também uma venda, digamos, subreptícia, escondida, que o próprio Estado organizava. Sim. O próprio governo de Salazar fez, digamos, um contrabando legalizado. Podíamos chamar talvez oficioso, no sentido... Exatamente. Houve 3 tipos de contrabando. O habitual, que é pequenos contrabandistas, nas zonas de fronteira, passam pequenas quantidades de minério. Depois, as grandes organizações britânicas e alemãs que produziam minérios estavam suficientemente próximos da fronteira, organizavam elas próprias também contrabando, em maior quantidade. Mas mesmo esse não alterava significativamente as quantidades. O que acontece em Portugal é que o Estado Novo, ou seja, o Governo, organizaram um esquema que permitiu transferir para a Alemanha quantidades enormes de matérias-primas, nomeadamente de wolframio, que não eram declarados formalmente. Para isso, falsificaram-se as próprias estatísticas do comércio externo português. Isso foi significativo em termos de quantidade de wolframio transferido para a Alemanha? Porque houve alturas em que chegou a ser equivalente a mais de 1/3 da produção global. Formalmente, a Inglaterra tinha capacidade de absorver, por exemplo, 75% ou 60%, a Alemanha 25%, 30%, 40%, no comércio legal. Através do comércio, a Alemanha conseguiu o suficiente para, no total, e em termos reais, ficar, por exemplo, com metade da produção portuguesa. Isso está documentado? Está documentado. A Alemanha entregou ouro e francos suíços. Para quê? A resposta que hoje temos é para pagar o contrabando oficioso. É curioso que os próprios aliados sabiam do que se passava. Todos sabiam, mas era uma mentira bem organizada. Todos que, com a possibilidade de irem alterando os equilíbrios, que se mantivesse o equilíbrio suficiente para não haver uma ruptura. A importação de wolfrâmio tornou-se indispensável para a indústria alemã de armamento. Os preços chegaram a subir 1.700% e o Banco de Portugal encheu os cofres de ouro alemão. O que levanta uma questão sensível: a quem cabia a responsabilidade de confirmar a origem e a legitimidade do ouro nazi? No dia 8 de abril de 1998, por resolução do Conselho de Ministros, foi criada uma comissão para investigar as transações de ouro efetuadas entre Portugal e a Alemanha de 1936 a 1945. O relatório sobre as transações de ouro com o Terceiro Reich tinha como objetivo esclarecer a origem duvidosa de mais de 300 toneladas de ouro que Portugal recebeu durante os 5 anos da Segunda Guerra Mundial. O Hotel Tivoli, em Lisboa, foi durante a guerra frequentado por refugiados e espiões de ambos os lados do conflito. Temos encontro marcado com a historiadora Cláudia Ninhos, que tem vindo a estudar a forma como Portugal se relacionou com a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Pode-se dizer que Portugal lucrou com a guerra? Sim, aliás, todos os países neutros lucraram bastante com a guerra. E basta olhar eram fornecedores de mercadorias? Várias mercadorias. Basta olhar para o comércio entre Portugal e a Alemanha que verificamos isso mesmo. Antes da guerra temos um Portugal deficitário. Esta posição inverte-se completamente durante a guerra. Qual era a moeda de troca para essas mercadorias, a principal moeda de troca? Numa primeira fase da guerra, também muito importante eram as conservas, que Portugal utilizava para adquirir outros produtos na Alemanha, mas também o ouro, sobretudo o ouro. O ouro é que era a forma de pagamento? Sim, porque à medida que a guerra avança, a Alemanha necessita dessas mercadorias para o seu esforço de guerra e o ouro torna-se a moeda mais importante, até porque
quando invade vários países da Europa Ocidental, claro, vai saquear grande parte das reservas dos bancos centrais desses. Justamente, a controvérsia do chamado ouro nazi, porque uma parte significativa, talvez todo, não sei, esse ouro tinha uma proveniência duvidosa, pelo menos. Sim, houve ouro espoliado, mas que a Portugal não se consegue provar, porque esse ouro é fundido e se entra em Portugal não entra pelo Banco Central, ou seja, entra provavelmente através de contrabando. Há controvérsia sobre esse aspecto, a ponto de ter sido formada uma comissão presidida por Mário Soares no final dos anos 90, que concluiu que Portugal agiu de boa fé. É muito irónico que Salazar, no início da guerra, tenha dito que não faremos da guerra um negócio, porque não fez outra coisa ao longo de todo o conflito. Porque o que é que acontece com o relatório Soares? Considera que o ouro que Portugal recebe, e que recebe sobretudo através do Banco Central Suíço, é um ouro trocado com a Suíça. E é por isso que, parece-me, isto leva a Comissão Soares a erro, a considerar que este ouro que chega a Portugal vem da Suíça, quando, na verdade, o ouro de depósito a conta C que Portugal tem na Suíça é ouro transacionado diretamente com a Alemanha. Portanto. Há um relatório dos serviços secretos americanos, creio que de 44, ainda antes de terminar a guerra, que foi revelado no final do século XX pelo Conselho Mundial Judaico, que aponta a Portugal uma transação ilícita e escondida de ouro nazi que tinha recebido de Portugal por uma conta secreta. Isso está estabelecido historicamente ou ainda também é alvo de controvérsia? Há aqui muitas provas que entretanto, se perderam, não é? O dado importante que esse relatório traz é prova de que existiu contrabando de ouro transportado diretamente da Alemanha para Lisboa em mala diplomática, ou seja, tem aqui a alegação da Alemanha como intermediário e que é enviado diretamente em aviões, sem passar pela Suíça, mas depois, sem ser este documento, não há outras provas. As provas existentes em Portugal foram consideradas insuficientes para manchar a legalidade do comércio entre Portugal e a Alemanha durante a Segunda Guerra. Apesar da maioria das pistas sobre o ouro nazi ter arrefecido com o tempo, um acaso veio ressuscitar acontecimentos que, de outra forma, estariam condenados ao esquecimento. Em novembro do ano 2000, um motorista de autocarro, ao passear casualmente por uma estação ferroviária espanhola abandonada, tropeçou em mais de 1000 documentos espalhados pelo chão. Vamos aproveitar esta pista para ir até Canfrán, no norte de Espanha. A estação ferroviária de Canfrán foi ocupada pelos alemães em novembro de 1942. As características desta estação de comboios fizeram dela o local perfeito para centralizar a maior parte da rede de transporte do ouro. A rota ferroviária começava em Bellegarde, na Suíça, e continuava pelas localidades francesas de Grenoble, Nîmes, Narbonne, Toulouse, Pau e Oloron, terminando em Canfrán. Aí o ouro era descarregado e transferido para caminhões suíços que o transportavam até Madrid ou até Lisboa. A estação ferroviária de Canfrán fica na província espanhola de Aragão, a 8 km da fronteira francesa, e foi no passado uma estação internacional gerida em conjunto pelos dois países. Canfrán era uma fronteira, uma alfândega e um local de tráfico. O jornalista Ramon Campo deu-se conta de que as pistas aqui encontradas levavam a algo de muito importante. Os documentos que nos trazem até aqui jaziam abandonados nesta sala. De acordo com os documentos, quase 75 toneladas de ouro nazi terão atravessado a fronteira, rumo a Portugal. Como é que o Ramon soube da existência dos documentos que provam a passagem por aqui, por Canfrán, do ouro nazi?
Bueno, yo tengo un contacto por teléfono con Jonathan Díaz. Él es el conductor del autobús que tiene la suerte de encontrar esos documentos. Documentos que encontró no chão. Eso es, en el suelo, tirados, y se los lleva a su casa. Yo quedo con él en Etxó, en el otro lado de la frontera. Y me enseña los documentos, yo veo que pone lingotes de oro. Mi primera impresión es, esto es una bomba. O sea, tienes la prueba de que más de 86 toneladas de oro entre el año 1942 y 1943 pasaron por Canfrán. Mas também grande parte do ouro foi para Portugal. Isso está documentado. Eso está documentado. De los 86 toneladas que estaban documentados entre 1942 y 1943, 74, la gran parte de ese oro iba a Portugal como pago del wolframio que entregaban el gobierno portugués a los alemanes. Esto sorprendió a los gobiernos español y francés porque en ese momento Bill Clinton había pedido que los dos gobiernos hicieran un informe oficial sobre la neutralidad y qué pasó con el oro nazi en cada país. Yo enseñé estos documentos al político español, que se llamaba Enrique Mújica Herzog, y se sorprendió. Y ellos lo que hicieron fue encogerse de hombros y decir: estos documentos no los conocíamos. Estos documentos eran copias de los originales y en Madrid no había rastro de esos documentos. Os documentos mostram qual foi o percurso do ouro ou só referem a passagem do ouro por aqui? Hay un documento que es muy revelador, porque es un acuerdo entre los gobiernos alemán, suizo, español y portugués. Y dice, va a haber unos 100 camiones preparados, 100 camiones, cuando aquí en España no había gasolina, aquí había gasolina para esos camiones, para llevar ese oro que iba a entregar el gobierno alemán a través de Suiza, que es quien hace, yo lo digo, la lavadora de toda esta operación. E sabemos pelos documentos de onde vem o ouro, qual a proveniência do ouro? En los documentos lo que dicen es el viaje que hace ese oro, pero ese oro procede, después de la investigación que hemos realizado, de los bancos centrales de los países que eran ocupados en Europa por los alemanes y de los campos de concentración de los judíos que se hacían lingotes con los dientes de oro que se encogían en los campos de concentración. Há documentos que referem explicitamente o governo português e Portugal? Es la primera vez que lo voy a decir en público y la verdad es que hay un documento que refleja que el gobierno portugués recibió 44 toneladas de armamento que enviaban los alemanes en agradecimiento o en pago por su colaboración con el wolframio, que es en realidad el objeto definitivo de la Segunda Guerra Mundial para alargar la guerra. Tanto el gobierno británico como el americano hicieron una declaración pública en 1943 diciendo que los países neutrales no vendan wolframio a los alemanes. Entre os papéis encontrados em Canfrán, Ramon Campo destaca um documento inédito que testemunha o pagamento de uma transação ilícita de wolframio através de 44 toneladas de armamento, uma operação efetuada depois da proibição explícita do comércio de wolframio com a Alemanha por parte dos aliados. Esta prova ainda está na posse de Jonathan Díaz, o homem que, por acaso, descobriu os documentos na estação. É possível que tenha havido mais ouro a passar por aqui que não esteja nos documentos que são conhecidos, porque os documentos estavam maltratados e provavelmente alguns se estragaram, se deterioraram? Ya sabes cómo somos los periodistas, somos perseverantes y no podemos dejarnos una joya como la información del oro por Canfrán. Yo he llegado a archivos de Francia y de Estados Unidos, el archivo Bill Clinton y el archivo de Asuntos Exteriores en Nantes, en Francia, y he podido probar que el oro empezó a pasar desde el año 40, no desde el 42, y que hubo hasta el año 44, y que no solo fueron 86 toneladas, sino que puedo decir que más de 100 toneladas de oro pasaron por Canfrán y era el pago del wolframio a Portugal y a España. Pela lei internacional, um Estado neutro deve abster-se de auxiliar de forma direta ou indireta qualquer parte de um conflito.
O difícil jogo de equilíbrios de Salazar em torno da neutralidade gerou uma autêntica guerra económica entre as duas fações beligerantes. Os indícios de que foram tomadas medidas para eliminar as provas da origem das barras de ouro lançam dúvidas sobre a moralidade do jogo complicado que Portugal e Salazar jogaram durante a Segunda Guerra Mundial. No extremo norte da linha ferroviária que percorre a Península Ibérica, aqui nos Pirineus, ainda se encontram restos de wolfrâmio, um minério que foi essencial durante a guerra e que a história quis esquecer.